Meus irmãos, se eu perguntar o que é fé, do ponto de vista teórico, talvez todos vão responder em uma única voz. Fé é o firme fundamento das coisas que nunca viram e a prova das coisas que se esperam. Mais ou menos isso, não é isso? Não é por aí? Do ponto de vista de teoria, fé não está ligado a credo, não está ligado à doutrina, à religião. Fé não está ligado a povo, nação, língua, raça. Fé está disponível para todo mundo. Uns sabem muito mais o que é fé e outros sabem menos. Porém, existem aqueles que usam, que fazem da fé, de fato, um instrumento, uma ferramenta para alcançar as vitórias. Nós sabemos também que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Então vamos abrir lá em Hebreus capítulo 11. Vou abrir a minha Bíblia também, Hebreus capítulo 11. A gente vai estar lendo o capítulo 11 de Hebreus. E em algum momento a gente vai parar, mesmo assentado, mas reverência à palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11 diz que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Nós temos alguns exemplos, a partir do versículo 2. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala, seu exemplo, seu testemunho. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Glória a Deus, que privilégio, hein? Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Que fé é essa, a ponto de ser transladado e não ter experimentado a morte? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardeador do que os busca. O primeiro ponto está aqui. É necessário, então, ter fé. Porém, é imprescindível. Para que se obtenha um resultado através da fé, é preciso crer que Deus, o quê? Que Deus existe. É preciso crer que Deus existe. Aparentemente isso é óbvio. Alguém é perguntado: você acredita que Deus existe? 99,99% de chance de que a resposta vai ser sim. As pessoas não falam que não acreditam na possível não existência de Deus. Mas entre aceitar a existência de Deus e conviver com a existência de Deus, há um hiato muito grande, há um disparo muito grande. Uma coisa é eu aceitar que Deus existe, porque eu primeiro preciso aceitar que se eu existo, é porque eu fui concebido, eu fui formado. Esse ano, o vencedor do Prêmio Nobel de Ciência, é exatamente um cientista que há 50 anos atrás iniciou-se a teoria, eu não vou falar o nome correto, mas uma teoria que remete à criação
do mundo, do universo. E para isso, alguns outros cientistas pegaram essa teoria dele e foi desenvolvendo um equipamento que gera uma potência atômica em 20 quilômetros de canal, chamado a teoria da partícula de Higgs, alguma coisa assim, para comprovar que a existência de tudo partiu daí. Algumas pessoas insistem em não aceitar, embora a existência e a criação já parte pelo exercício da própria fé. Crer que Deus existe é uma coisa, viver com a existência de Deus é outra coisa. Porque eu aceitar que Ele existe, tudo bem, eu vou com a maioria. Mas quando eu tenho que aceitar que quando Deus existe, Ele pode fazer algo em meu favor que é além da minha criação, ser eu concebido a projeto de Deus, é eu andar com Deus, ouvir a Deus e fazer a vontade de Deus e entender que Deus é o meu objetivo maior, principal e único. Aí são outros 500, porque exige de mim abdicar, abrir mão do eu, dos meus achismos, da minha capacidade de resolver as coisas ao meu modo, da minha forma. Porque a partir do momento que eu creio que Ele existe, que a existência de Deus está aqui e agora, através do Espírito Santo de Deus, eu passo a exercitar a minha fé e vislumbrar algo que poderá e vai acontecer, porque eu creio que Deus está trabalhando a meu favor. Vamos seguir como isso é possível. Versículo 7. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda iriam acontecer, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação. Pense o que Noé passou, quanto foi humilhado, chamado de louco. Pela fé, no versículo 8, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que ele sequer imaginava que terra seria essa. Partiu e foi, pois Deus iria mostrar que terra seria. Versículo 9 diz que pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ou seja, estão falando aqui de que cidade? Os céus. Pela fé, versículo 11, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara já era muito de idade e ainda veio ter um filho. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. Como pôde sair uma geração tão numerosa dessa, de alguém que sequer tinha condições de ter filho? Isto é fé. Versículo 3 diz que todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Homens e mulheres que estavam com o olhar, com o coração, com desejo, com a alma toda dedicada ao servir a Deus. Versículo 17. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Eu não falei primogênito, porque se fosse primogênito significava que ele era o primeiro de muitos filhos. Mas neste momento, Isaque era exatamente o único. Único filho. Ele leva para o sacrifício.
Sabemos nós que na palavra de Deus está escrito a ponto de levantar o cutelo sobre o teu filho. No versículo 19 mostra o exercício da fé, porque ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Tudo bem, Deus, é o meu único, eu vou sacrificá-lo, porque eu creio que se chegar a este ponto, o Senhor irá ressuscitar o meu Isaque. Pela fé, homens e mulheres fizeram grandiosas coisas, porque exercitaram a fé. Simplesmente porque exercitaram a fé. Nós podemos lembrar de tantos outros, e nesse texto aí tem vários outros exemplos que pela fé homens e mulheres fizeram grandiosas coisas por ouvir e cumprir aquilo que Deus tinha de promessa para eles. Imaginemos nós, Moisés estava no deserto, andando com aquele povo que era cativo do Egito, povo de Deus, a todo tempo Deus manifestando seu poder, mandando sol à noite para aquecer e proteger dos bichos rasteiros, peçonhentos do deserto, e aquecer daquele frio terrível que tem no deserto. Durante o dia, nuvem para proteger do sol, e tanta coisa acontecendo, e a água que não tem, joga a água da terra, e manda maná dos céus, e o povo acontecendo, e o povo vendo, e o povo se deliciando dos prazeres que Deus proporcionava. Pois chega no momento onde o povo se vê, mais uma vez, sem absolutamente nenhuma condição de ir adiante, quando se depara de frente para o mar, e não tem mais saída. Para onde olhavam era água. Agora o deserto está avançando, o exército de Faraó está avançando e vai nos matar. Os soldados estão chegando próximo com seus cavalos, com flechas, com arcos. Você já se deparou com uma situação como essa, meu querido, meu irmão, minha irmã, onde você olha e fala assim: não tem mais saída, não tem para onde ir, acabou, o cerco agora é aqui, não tenho o que comer essa semana, não tenho dinheiro para pagar a água, a luz. É um resultado de um exame que chega e detona teu coração. Isso porque eu estou falando de alguma coisa tipo um exame de diabetes que apontou um pouquinho fora da curva, aí a gente já sente totalmente, desvanecido. Potentes, entregues. É o triglicérides que apareceu, que está um pouquinho fora da curva. Já acabou, aqui agora acabou. Eu não estou nem imaginando nós lá naquela situação no deserto, com aqueles soldados aproximando e olhando para trás, não tem para onde correr. Não estou nem exercitando isso, porque eu não sei o que seria de mim. Eu acho que eu tinha pulado no mar e falei: vou tentar nadar esse negócio aqui no braço. O que um homem de fé faz numa situação dessa? O que uma mulher de fé faz quando o marido chega abatido? Eu casei com um homem mole mesmo, um homem frouxo. Aí, pode acontecer nada que chega desse jeito. O que foi? Levanta a cabeça, moço. É assim? O marido que muitas vezes é impaciente com a mulher, ainda mais aqueles que nunca viram a mulher reclamar, no dia que a vê chorar, acha que acabou o mundo. Deus sempre tem uma saída para você. Olha o coração, escute o que eu vou falar. O coração daquele que anda nos propósitos do Senhor. O Senhor jamais abrirá a mão daquilo que Deus reservou para você. Quem crê nisso, diga amém. Deus não vai deixar de colocar você no lugar que Ele reservou para você. Não vai ser um mar que está à frente. Estou falando de mar, não estou falando meia ponte, não.
Daqui a pouco começa a chuva. Os irmãos vão observar como é que ficam os bancos dessa igreja na época de chuva. Estou falando de mar, e nem mais de João Leite. Estou falando de chuva. Raleia. Parece que chove aqui dentro. Meus irmãos, Deus vai abrir o mar. Deus vai fazer coisas acontecer nas nossas vidas, na sua vida, na vida daqueles que são os seus. Em nome de Jesus, nós precisamos crer na palavra do Senhor, porque quando Deus fez um pacto contigo e comigo e nos garantiu uma herança com Ele, Deus vai fazer grandiosas coisas para nos levar até essa vitória. E não subestime aquilo que Deus é capaz de fazer por você. Não subestime. Nós estamos vivendo num mundo que as dificuldades acontecem e essa geração, principalmente a minha, que vem aí, estão acostumando a terceirizar tudo. E tem algumas pessoas que estão terceirizando a fé também. Terceiriza. Nós temos um exemplo que eu gosto muito. O exemplo de Esther. Esther, uma mulher formosa, bonita. O rei queria uma sucessora, uma esposa para casar, para ocupar o lugar da sua esposa que havia falecido. Esther tinha perdido pai e mãe quando criança, mas ela foi criada por Mordecai, que era o seu tio pai, que ele assume sua sobrinha como se fosse sua filha. E certo dia ela acaba sendo vista pelos olheiros ali do rei, e eles se encantaram com a sua beleza e leva Esther, e ela faz parte de um grupo que passa por um processo, como se fosse um processo de Miss Brasil, e vai selecionando até chegar pela formosura, e tinha que ser virgem e tudo mais. Pois Esther passa por uma situação, ela achava que ela tinha sido colocada naquela condição de rainha, simplesmente porque era bonita, por acaso. Mas existia um homem muito mau naquele reinado, Hamas. E esse homem decide matar por conta de Mordecai, que não abaixou a cabeça diante daquele homem, que exigia que todos se encurvassem. Esse homem passa a ter uma ira pelos judeus, pelo povo de Deus. E ele determina que no dia tal, que seria o dia 13 de um mês X, todos deveriam ser mortos. E mandou espalhar essa notícia. Pois Deus trabalha na vida de Mordecai. Mordecai fala para Esther: você está dentro do palácio, não é porque você é bonitinha só não, minha filha. É porque a bênção está aí na sua frente para você fazer alguma coisa. E às vezes para fazer alguma coisa você precisa se lançar no desafio. E ela diz, através do mensageiro, que ela não poderia sair do palácio. E manda falar para o meu pai, Mordecai, que se eu me apressar e me colocar na frente do rei, ele poderá me matar. Porque aqui dentro não é assim não, como Mordecai acha que é não. Quem decide a hora de se apressar, de se apresentar na frente do rei, é o próprio rei. Mordecai manda um recado de volta e fala para ela: olha, diz a ela que se ela não fizer isto, a oportunidade será passada. E o Deus vai levantar outro meio de proteger os seus. E ela vai deixar de ser o canal da bênção. Ela toma coragem, ela só pede uma coisa: pede então para que nossos irmãos em Cristo, na verdade isso é no Velho Testamento, mas nossos irmãos aqui na nossa realidade estejam orando por mim, porque eu vou me lançar na presença do rei, para que ele não me mate, que ele me escute. E eu sei que tudo acontece, vale a pena ler o livro de Esther, e você vai perceber que ela se lança na frente do rei. O rei não manda matar Esther, dá ouvido a ela, ela prepara um banquete, manda chamar o soldado lá, o chefe, o cara que queria matar os judeus, Hamas. E aí tudo, a coisa vai, Deus vai virando aquele cenário que era impossível. Era impossível, a morte já estava decretada, era questão de dias. Como pode
a coisa mudar tanto. O homem fica tão irado com Mordecai que ele manda fabricar uma corda especial com 50 nós para que pudesse pendurar Mordecai em praça, enforcar, porque ele não aguentava mais ver aquele homem não se curvando às vontades dele. Mordecai poderia muito bem ter se curvado e nada disso iria acontecer. O povo de Deus não teria sido ameaçado de morte, não teria a morte decretada, pois ele continua firme no propósito de servir a Deus. Ele não aceita se curvar diante dos prazeres, diante das coisas do mundo. Ele resiste e Deus levanta e resolve a situação, a ponto de esse homem que decretou a morte ter sido enforcado na sua própria corda. E a capa de rei, coroa e anel que era para ele foi dado para Mordecai. Glória a Deus. É esse Deus que nós servimos, meu irmão. É esse Deus que eu sirvo e que você serve. É esse Deus que é especialista em causas impossíveis. É exatamente quando está impossível para você que inicia-se o agir de Deus. Deus não vai dividir esse momento com ninguém. Essa honra é dele. Nós estamos já indo para o final. Peço para os irmãos abrirem as suas Bíblias no livro de Números, capítulo 13. Um dos textos que eu mais gosto da palavra de Deus, considerando ali o Velho Testamento. Números capítulo 13 trata de um jovenzinho que dá licença. Ele nos dá um exemplo, uma aula de como nos portarmos diante daquilo que aparentemente é impossível. Números capítulo 13. A partir de 17, versículo 17, em algum momento a gente vai parar. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. Isso aqui já é depois do Mar Vermelho, depois da solução. Olha só, resolveu o problema do Mar Vermelho? Resolveu. Passou? Então tá bom. Olha como é que nós nos comportamos diante de Deus. Alguma semelhança é mera coincidência, tá? Se por acaso em algum momento você se rebela contra Deus, esquecendo de tudo que Deus já fez por você, é mera coincidência. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi à terra de Canaã e disse-lhes: sobe ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco. Isso aqui é montando uma estratégia de entrada. O homem era estratégico, se poucos ou muitos, informações preciosas. E qual é a terra em que habita-se, boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reobe, a estrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sessai e Talmare, filhos de Enaque. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. 40 dias eles ficaram lá espiando, meus irmãos. Os homens que foram estão aí nos versículos que vai de 1 até o versículo 16 por aí. Ficaram ali 40 dias olhando. 26, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E aí começa o relato do cidadão. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra,
a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Bom, impressionaram por conta de saber e ver que ela de fato manava leite e mel. Interessante que essa terra é assim até hoje, meus irmãos. Eu tenho uma colega em comum com a Patrícia, que trabalhou conosco, chama Vera. Ela esteve nessa terra, agora, o ano passado. E até hoje, os frutos que dão nessa terra são frutos gigantes. Pera enormes. Maçã parece abacate nosso. Todo fruto que dá nessa terra aqui, até hoje, é promessa de leite e mel. Eles foram e viram, deram uma de Tomé, precisavam montar estratégia, mas os caras são de coração duro. Para eles isso não foi suficiente. 28 começa a reclamação. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Já está falando de gente grande. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E esses homens começam então, meus irmãos, a reclamar e mostrar que os obstáculos que eles tinham eram muito, mas muito maior do que a fé. Meus irmãos, aqui tem um jovem que nós falamos o nome dele, chamado Calebe. Mais à frente, capítulo 14 em diante, ele toma de novo a palavra e chama os caras na chincha e fala: Vem cá, vocês estão pensando o quê? Nós temos que andar pela fé, nós temos que ter coragem. Sabe aquela pessoa que você conhece, que sempre olha o lado bom das coisas, o lado positivo? Aquela pessoa que, quando tem uns que vai planejar a viagem, aí ele fala assim: Não, vamos fazer o seguinte, existe um step no carro, vamos colocar mais um, mesmo que diminua o espaço no porta-mala, porque vai furar esse pneu. E vai furar o outro até chegar na borracharia. Então vamos pôr mais um step. Existem esse. E existe aquele seguinte, que é quase que irresponsável. Não, tem step. Não, mas vamos assim mesmo. Porque Deus vai guardar e nós vamos chegar lá naquele lugar. E Deus vai nos levar e nos trazer com a sua proteção. Amém, irmão Zé? É assim. É um Calebe da vida. A bênção está à vista. Você está percebendo à sua frente, e quando eu digo isso, você está mensurando aí na sua cabeça a possibilidade de comprar um imóvel, ou de alugar alguma casa que está em vista, ou é um problema financeiro, ou é alguma coisa na saúde familiar, ou é um negócio de emprego, ou é alguma coisa, mas você está dando valor às coisas que vão contra. E aquele povo que nós lemos lá atrás, lá em Hebreus, agia de que forma? Agia pela fé. Esther com seu pai agiram pela fé. Se não fosse pela fé, Elias não ia olhar uma pequena nuvem no céu e falar que ia chover. Vai chover, prepara, porque vai cair. Mas como, meu pai? O céu está céu de brigadeiro? Esse homem é louco. Calebe foi chamado de louco pelos seus amigos aqui, que foram espiar a terra com ele. Passaram 40 dias vendo. Pois aqueles que são contra, que não querem tomar posse da bênção, eles preferem dar valor para as coisas que estão aí para impedir. Não, lá tem gigante. Lá tem casas difíceis de entrar. O muro é muito alto. Moisés não fala para o povo ir, porque não dá para entrar. E o povo começa o quê? A fazer aquilo que nós fazemos, nos rebelarmos contra Deus. No capítulo 14 mostra isso. A
ponto desse povo lembrar da época que era escravo no Egito e de falar o quê? Seria melhor se não tivéssemos saído do Egito. Seria melhor morrer na espada dos soldados de Faraó do que vir aqui. Eu estou falando de um povo, embora durante 40 anos no deserto, algumas gerações passaram, mas existia gente aqui que saiu lá do Egito quando era ainda adolescente e que viu Deus fazer todas as coisas que nós sabemos que Deus faz, e fez e faz. Deus tem trabalhado por você. Queria que você curvasse a sua cabeça. Eu falei de 3 coisas durante esse momento em que li a palavra de Deus. Apenas li. A palavra de Deus é assim. Só de você ler, você vai ver o que Deus pode fazer por você. A primeira coisa que eu falei, em resumo, seria que você precisa ativar, colocar em ação a sua fé. Colocar em ação. Quando Esther pediu para que o povo judeu estivesse orando por ela, ela disse também que ela estaria orando e jejuando. Ela não pediu para o povo orar e ela foi descansar, passear no shopping, assistir televisão, novela. Ela foi orar e jejuar também. Segunda coisa que eu falei é que nós precisamos perseverar. Não podemos desistir. Lá em Hebreus capítulo 11, eu não segui a leitura até lá na frente, lá no verso 30, mas lá no verso 30 fala das muralhas de Jericó que caíram. Josué insistiu em ficar batendo o pé, cantando em volta daquelas muralhas de Jericó. Glória a Deus. Ele insistiu, ele nos ensina a insistir. Você tem insistido? Você tem perseverado? Ou você é daqueles que o primeiro obstáculo que aparece, você pula fora, você desiste? Deus, em momento nenhum da Bíblia, e eu já li a Bíblia de capa a capa, e muitos irmãos que muito mais do que eu sabem mais do que eu, que em momento algum da Bíblia existe alguma pergunta para a gente, ou para algum filho, em algum exemplo, que tamanho que era o problema dessa pessoa. Deus só ia resolvendo. Era coxo, era aleijado, era cego, era paralítico, era mulher que era estéril. Deus foi resolvendo. Era as muralhas de Jericó que precisavam cair. Então vamos pôr esse povo rodeando aqui 7 dias cantando, chamados de loucos. Loucos. Por terceiro, eu falei que nós precisamos reconhecer a bênção que está à nossa porta e tomar posse dela, meu irmão. E vou recapitular o primeiro texto que nós lemos aqui nesta noite. Se eu perguntar quem quer agradar a Deus, todos vão levantar a mão. Mas só existe uma forma de agradar a Deus. É pela fé. É pela fé. Não existe nenhum manual de como criar os seus filhos. Não existe. Tem manual como utilizar o micro-ondas, a televisão, o carro. Tem manual para um monte de coisa. Não existe manual para criar seus filhos. Não existe manual como relacionar com o esposo, com a esposa. Não existe manual como trabalhar. Não existe manual. Mas Deus nos deixa aqui algo que é um manual, é o maior dos manuais. Se você tem alguma bênção para alcançar, faça uso da sua fé. A fé é você crer e não abrir mão, não abdicar de que você vai alcançar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Continue de cabeça curvada, olhos fechados. A gente vai estar ouvindo uma música especial. Eu queria que você pensasse a respeito do que você ouviu aqui nessa noite. Na verdade, não ouviu nada de novo. Não tem nenhuma novidade. O problema é que muitas vezes a gente se comporta como aquele povo
que deu mais valor aos obstáculos do que às bênçãos. Deus tem sim uma promessa para você. Deus tem sim um homem de Deus para você. Deus tem sim uma mulher de Deus para você. Deus tem sim a cura que você almeja. Deus está com ela para te entregar. Deus tem a conversão dos seus. Deus tem grandes coisas para te entregar. Mas é preciso nós valorizarmos muito mais que essa terra tem leite e mel para a gente do que os problemas. Não adianta você continuar valorizando os problemas. Nós tivemos um exemplo no final de semana passado aqui. Passado no outro, aliás. Passado, Maurão. Nós temos um exemplo também. Todo domingo está aqui um irmão que senta ali no fundo. Irmão Barreto. Pessoas que têm valorizado muito mais a bênção do que os problemas, do que os obstáculos. A escolha é sua, a escolha é minha. Nós vamos deixar com que os obstáculos, que os gigantes encontrados na terra roubem de nós a nossa bênção? Nós vamos deixar com que essa bênção passe? Aquilo que é seu, meu irmão. É igual escova de dente. O que é seu, o que é meu, é meu. Ouça essa música. Deixe Deus falar ao teu coração. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé Pudesse, coloque de pé. me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé.
ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Mais uma vez. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Feche teus olhos. Talvez você saiu de casa hoje para vir a este encontro aqui e sem saber que você ia sair daqui com uma tarefa para casa. Porque se você não é diferente de mim, significa que você também tem problema. Agora, eu quero fazer aquilo que eu aprendi lendo esses textos. Eu quero valorizar aquilo que Deus pode fazer por mim, porque eu sei que Deus vai fazer por mim. E eu sei que você também crê nisso. Porque se o mar não for aberto, nós acabamos de cantar, significa que Deus vai fazer a gente andar sobre ele. Deus vai fazer a gente andar sobre ele. Se você tem um problema, e você tem, mas tem uns que parece que são mais difíceis que os outros. Parece que uns são mais, desestabiliza a gente mais do que os outros. Eu não vou lhe fazer nenhuma promessa, eu só vou lhe passar uma tarefa. Experimente exercitar a sua fé. Visualize e já tome posse daquilo que vai acontecer na sua vida. Mas tome posse mesmo. Tome posse mesmo. Tomar posse é você chegar em casa e olhar para sua esposa que não é convertida e já tratá-la como uma convertida, porque isso vai acontecer. É assim que Elias fez quando olhou para o céu. Estava azul, não tinha nuvem, mas ele falou: já vou preparar, porque vai cair água. Tudo bem, nós vamos orar por você, mas não deixe de orar por você mesmo, não. Não deixe de jejuar, porque Deus não vai deixar nenhuma lágrima cair do teu rosto sem que Ele se movimente a seu favor. Absolutamente nenhuma. Nenhuma. Feche teus olhos, a gente vai estar orando. Nós vamos estar encerrando este encontro. Faça esse exercício em casa, durante seu dia, no trabalho, à noite. Levante de noite. Sabe aquele momento que você levanta? Na verdade não é fome nem sede de água e comida, não, é fome e sede de Deus. Eu aprendi isso em 1992 lá em Anápolis, quando eu fiz uma escolha por Cristo. Na verdade aquilo ali é o Espírito Santo te incomodando. E a gente vai lá na geladeira, abre, olha, não tem nada, a geladeira está lotada de comer, não tem nada que nos agrade. Porque na verdade é fome e sede de Deus. Experimente levantar de madrugada e orar pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu esposo, pela tua esposa, pelo teu vizinho, pela tua igreja, pelo teu pastor. Experimente. Experimente agir como Esther, se lançar no desafio, mesmo que talvez isso fosse lhe custar a vida.
Ela arriscou muito. Ela arriscou muito. Faça um compromisso aí agora. É com você, meu querido. Fala, eu vou assumir um compromisso de exercitar a minha fé. Porque eu não vou mais deixar com que as setas do inimigo, com que os obstáculos, com que os gigantes que estão ali naquela terra, rodeando aquela bênção que na verdade é a promessa de Deus para mim, para a minha descendência, para a minha geração, não vou mais permitir com que aquilo não seja usufruído por mim, porque aquilo pertence a mim. Isso é a promessa de Deus. Chega! Você também pode ter um lar feliz e consagrado a Deus. Você também pode. Não é só o vizinho, não é só o colega de trabalho, não é só na igreja que você vê. Isso vai acontecer na sua casa. Creia que o Senhor vai derramar dentro do seu lar as bênçãos que Ele tem reservado para você. Isso não é pastor que vai fazer, não é pregador que vai fazer, não é irmão de igreja que vai fazer. Isto é você. É você. A gente tem mania de postergar, porque o inimigo trabalha o tempo todo. Tentou te tirar deste culto aqui hoje. O inimigo tentou impedir que você viesse aqui. Você sabe disso. Chega em casa e olha para aquele homem que está lá, que você fala assim, mas não era assim quando eu casei. Mas olha para ele como se ele fosse aquele que subiu no altar com você. E declare sobre a vida dele de madrugada. Coloque a tua mão na testa dele, no corpo dele, e ministra sobre a vida dele com autoridade. O Senhor manda-nos fazer isso. Se você quer experimentar coisas especiais da parte de Deus, você precisa se lançar no desafio de ser um homem ou uma mulher verdadeiramente Deus. E não é terceirizando a sua fé. Não, é você atuando. É você atuando, meu querido. Isso é possível porque eu creio. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor falou ao meu coração. Eu choro mesmo, Senhor. Não tenho vergonha de chorar diante do Senhor. E tem mais irmãos aqui, Senhor, que está chorando diante de Ti, Pai. Porque dói lembrar de alguma coisa que ainda não foi resolvido, Pai. Mas nós declaramos a partir de hoje que nós vamos olhar com o olhar da fé, Pai. Sabemos que não é fácil, mas o Senhor vai nos ensinar dia após dia, Senhor. Buscando na Tua palavra, vendo os exemplos daqueles que nos ensinaram como deveríamos fazer. Nós vamos olhar com o nosso olhar de fé. Oh Deus, essa é a oração que fazemos, Pai. Somente isso, Pai. E pedimos que o Senhor nos dê uma semana debaixo da presença do Senhor, uma semana debaixo da Tua unção, onde quando abrirmos as nossas bocas, ó Pai, que possam sair palavras poderosas, palavras vindas dos céus, porque o fruto do Espírito Santo de Deus que habita em nós há de manifestar durante todos esses dias. Porque quando nós colocarmos os nossos pés onde trabalhamos, onde moramos, onde estudamos, Pai, na rua que moramos, Pai, algo novo vai acontecer, Pai. Algo novo vai acontecer. Nós não somos aquele povo que quer viver só de milagres, Pai. Nós queremos viver da presença do Senhor, porque o milagre é consequência daqueles que buscam ao Senhor. E nós buscamos ao Senhor nessa noite, Pai.
Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Em nome do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar, meu irmão. Ore ao Senhor. Cristiane vai estar tocando, fazendo um pós-lúdio, mas os irmãos aqui à frente. E assim que você orar no banco aí, você vai para casa, dê um abraço no irmão quando estiver saindo. Eu gosto de ficar na presença de Deus porque, na verdade, eu não canso de ficar na presença de Deus. Mas a gente tem que ir para casa descansar. Boa noite aos irmãos. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus irá, como chuva descerá. Se pedimos, Jesus irá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus, faz chover.